Olá, povo de Deus, como é que vocês estão? Como é que foi a semana de vocês? Abençoada, poderosa, cheio da presença de Deus? A minha foi. Cheio da unção, cheio de glória. Amém? Hoje, mais uma sexta-feira, estou trazendo mais uma palavra de Deus, trazendo algo para os irmãos, compartilhar algo de Deus para os irmãos. Me ajudem a divulgar o canal, compartilha, comenta, mande para os seus amigos, familiares, mande para as pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus. Amém? Essa semana eu estava meditando no livro de Samuel, 1 Samuel. E essa semana eu tô lendo esse livro de Samuel a semana toda. E eu cheguei num certo capítulo, que é o capítulo 10, onde que eu quero falar hoje a palavra de Deus. E eu meditando, vi algo que chamou a minha atenção. Algo que acontece com muitas pessoas nos dias de hoje. Eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre essa passagem, que é onde o povo chega para Samuel e pede Samuel um rei. O povo não quer ser mais liderado por juízes, como Samuel era. Eles querem um rei como as outras nações. Israel era a única nação que não tinha um rei. Então o povo decidiu tirar o rei que era Deus e botar um rei da terra, um rei carnal, que nem as outras nações, porque cada nação tinha um rei. E Israel não tinha. Quem era o rei de Israel era Deus. Deus falava com Samuel, Samuel falava com o povo. E o que o povo falava com Samuel, Samuel levava para Deus. Só que chegou um certo ponto que o povo pediu para Samuel um rei. Que aqui, no capítulo 8, cadê esse aqui? Capítulo 8, não, capítulo 9. Capítulo 7. Ixi. Perdi onde que o povo fala com Samuel sobre a respeito de um povo, de um rei, quer dizer. Perdi. Que agora aqui de cabeça. Enfim. Aí o povo pede um rei. Aí Samuel se entristece e vai falar com Deus que o povo quer um rei. E Deus fala para Samuel não ficar triste, porque o povo não estava desfazendo de Samuel, mas estava se desfazendo de Deus. Entendeu? Aí Samuel vai e ora, pede Deus para mostrar a ele um rei. Um rei que pudesse governar Israel. E aí é onde que entra Saul, que é dele que eu quero falar. Quero falar de Saul. Quero falar sobre quando Samuel vai ungir a Saul. Muitos devem conhecer a história de Saul. E eu quero falar só dessa parte. Parte que Saul é elegido a rei. Que fica lá em Samuel 10,
Primeiro, eu vou ler vários versículos aqui distintos, um versículo 10, 11, depois 20, por aí vai, porque eu vou pegar partes separadas. Samuel 10, versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e o beijou, e disse: porventura te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a herdade? Aqui Samuel fala para Saul. Por quê? Porque Saul estava querendo saber o porquê dele, por que não outro, o porquê ele. Entendeu? Aí Deus fala através de Samuel: porventura te não tem ungido, porventura não te tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Aqui Samuel unge a Saul a rei de Israel. Sendo que, para ele de fato ser o rei bem-sucedido, precisa de um pequeno detalhe. Deus, ele nos escolhe. Deus tem um chamado por cada um de nós. Deus chama um para ser cantor, outro para ser pregador, outro para ser intercessor. Diversos chamados. Outros Deus chama só para adorar, só para ser adorador. Outros Deus chama para ser ganhador de almas, entre outros chamados. E quando Deus nos escolhe, a gente passa por um processo de libertação, por diversos processos. E Saul iniciou um processo. E aqui Saul precisava do Espírito de Deus, porque aqui Saul era somente um jovem, conhecia a Deus, mas não tinha contato com Deus. E a gente muitas das vezes está assim. A gente não conhece a Deus, a gente só ouve falar. A gente só ouve falar. Deus é isso. Muitos falam: não, eu tenho temor a Deus, eu respeito a Deus, eu conheço a Deus de ouvir. Só escuto falando de Deus, mas não sei quem é Deus. Não sei o que esse Deus faz. Então Saul, ele conhecia Deus do ouvir as pessoas falarem de Deus de Israel, mas não teve contato com Deus. E depois que Samuel unge ele a rei, Samuel fala para ele ir em um determinado lugar, que lá ele ia ter um encontro com Deus, um encontro que ele precisava ter. E esse encontro era um encontro que Deus ia transformar Saul, que é onde o Espírito de Deus ia recair sobre ele. E que tá se falando aqui no versículo de Samuel 10 e 11. Versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profeta lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Aqui Saul tem um encontro com Deus. Aqui Saul é transformado. É como a gente na igreja, trazendo para os dias de hoje, quando a gente está precisando ouvir a voz de Deus,
quando a gente está necessitando de ouvir a voz de Deus, de sentir Deus, é aí que o Espírito de Deus entra e apodera de nós. É onde que a gente fala em línguas estranhas, é a hora que a gente roda no mistério, é a hora que a gente chora, é a hora que tudo acontece. E neste momento aqui, não foi diferente com Saul. Saul foi ao encontro dos profetas, como Samuel tinha falado com ele, para ele ir de encontro. E ali o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Agora o versículo 11. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava. Então disse o povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis. Está também Saul entre os profetas? Depois que ele teve esse encontro com o Espírito Santo, Saul começou a profetizar. Creio eu que Saul começou a falar em línguas, que Saul começou a entrar no mistério. E é aí que entra os questionamentos das pessoas. Porque da mesma forma que aconteceu com Saul, acontece nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente está caminhando, a gente sai das coisas erradas que a gente fazia, e quando a gente começa a ir para a igreja, quando a gente começa a caminhar, mas não era fulano que estava lá na festa? Não era fulano que descia até o chão, que rebolava até o chão? Não era fulano que bebia, enchia a cara? Não era fulano que estava nas drogas? Agora ele está na igreja? Quem é o que sucedeu ao filho de Quis? O filho de Quis era Saul. Está também Saul entre os profetas? Está você entre os profetas? Está você na igreja buscando a Deus? Esses dias atrás você estava no mundo. Esses dias atrás você estava bebendo, estava dançando um funk, estava dançando um forró, um pagode, e agora está na igreja? Pois é, quando a gente tem um encontro com Deus, quando o Espírito de Deus recai sobre nós, a gente se transforma. O velho homem sai e vira um novo, e vem um novo. O Saul não foi diferente. Ele precisava ser transformado. Ele precisava de um encontro. Ele teve um encontro com Deus. O Espírito de Deus recaiu sobre ele. Com Davi não foi a mesma coisa. Com Davi foi a mesma coisa. Não foi diferente. Davi, quando Golias estava afrontando o povo de Israel, Davi foi o único que enfrentou Golias. E por que Davi enfrentou Golias? Porque o Espírito de Deus se apossou de Davi. Então a gente vê que quando o Espírito de Deus se aposta sobre a gente recebe o Espírito Santo, a gente muda, as nossas atitudes mudam, a gente se transforma. A gente já não faz as mesmas coisas que a gente fazia, nossos pensamentos mudam, nossas atitudes mudam. A gente quer essa presença que a gente não vê, essa presença que a gente sente, essa glória que a gente sente. Quando você está escutando um louvorzinho, que você vê assim, sua pele toda arrepiada, que você se... Caraca, que isso, que gostoso. Isso é a glória de Deus, isso é o Espírito de Deus recaindo sobre nós, recaindo sobre você. E Davi estava lá. Quando Samuel unge
a Davi como rei, o Espírito de Deus recai sobre Davi. Da mesma forma que aqui no versículo 10, capítulo 10, versículo 10, o Espírito de Deus se apoderou dele. O Espírito de Deus se apoderou de Saul, da mesma forma que o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Davi foi rei de Israel também. E para você ver que o sucesso deles, tanto de Saul como de Davi, para eles ter tanto sucesso, eles tiveram o Espírito sobre eles. Se a gente for ler mais para frente na história, em Samuel, capítulo 11, o subtítulo vai estar aqui: Saul vence os amonitas. Por quê? Porque o Espírito de Deus se apoderou dele. Da mesma forma que o Espírito de Deus se apoderou sobre Davi. Quando o Espírito de Deus se apoderou sobre Davi, ele teve coragem, ele teve força, ele não teve medo, ele partiu para cima, ele enfrentou um gigante que era Golias. Davi era pequeno, Davi era o menorzinho, e ele enfrentou o gigante. Por quê? Porque o Espírito de Deus se apoderou dele. Quando a gente tem o Espírito de Deus, a gente não tem medo. A gente cai para cima, a gente entra na batalha. Nossa batalha hoje não é como antigamente, que era contra o povo, não era contra homens. A nossa batalha hoje é contra os principados e potestades. Nossa batalha hoje é no mundo espiritual, não é no mundo físico, carnal. Então hoje a gente luta contra os demônios. Então nossa batalha hoje é contra a nossa carne, contra o desejo da nossa carne. É onde que a gente tem que entrar para a guerra sem medo, jejuar, orar, buscar, se humilhar, se consagrar. E muitas das vezes, quando a gente está nessa batalha, nessa luta, indo para cima, indo para a igreja, muitas pessoas perguntam: ué, mas não estava? Não estava fazendo isso, não estava fazendo aquilo? Com Saul não foi diferente. Porque aqui no capítulo 10, no versículo 27, vai dizer que os filhos de Belial disseram: é este o que há de nos livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente. Porém, ele se fez como surdo. É assim que devemos fazer. Muitas pessoas vão falar assim: ué, era fulano, era ciclano está na igreja, mas estava lá no mundo, estava fazendo isso. Mas é você que vai libertar a tua casa. É você que vai libertar a tua esposa, vai libertar o teu filho, vai libertar a tua família, os teus amigos, vai trazer libertação para o teu trabalho. É você, Saul. É você. Muitas pessoas te desprezam. Muitas pessoas não levam fé de você. Mas é você que Deus escolheu. É você que Deus ungiu rei da sua casa, rei do seu casamento. É você que vai lutar. Saul teve várias guerras e todas as guerras ele venceu. Todas as guerras ele venceu. Mas por uma desobediência, desagradou a Deus. E o Espírito saiu sobre Saul. O Espírito se retirou de Saul. Aí é onde que começa a história de Davi. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar disso aqui. Que Deus se apodera de Saul. Então deixe o Espírito de Deus te conduzir.
Deixa o Espírito de Deus se apoderar. Porque é aí que você vai começar a vencer as suas guerras. É aí que você vai começar a vencer as suas dificuldades. Pode te humilhar, pode te desprezar, pode falar que você não mudou. Faça que nem Saul. Porém, ele se fez como surdo. Seja surdo para essas pessoas que não te apoiam, que não te ajudam, que não te incentivam. Porque Deus escolheu você para salvar a tua família, para salvar o teu casamento, para salvar alguém no teu trabalho. Foi você que Deus escolheu. Faça como Saul. Seja surdo para o que as pessoas vão dizer. Porque Deus tem obra na sua vida. Deus tem obra na tua vida. Ele vai fazer acontecer as coisas que Ele te prometeu. E o que Ele te prometeu. Ele tem um chamado contigo. Ele te escolheu, Ele te ungiu. A como pregador, a como cantor, a como evangelista, missionário, diácono, como intercessor. Ele te chamou, Ele te ungiu, Ele te escolheu. Você fazia as coisas erradas no mundo, mas hoje você está aqui entre os profetas. O Espírito de Deus está sobre você, está sobre mim. Então fique com essa palavra. Não deixa que os outros venham desanimar você, não deixa que os outros venham tirar você do caminho de Deus, do propósito de Deus. Esquece as propostas e foca no propósito. Quando eu parei de dar ouvido às propostas, depois que eu parei de olhar para as propostas e comecei a olhar para o propósito que Deus tem comigo, minha vida mudou. Minha vida começou a andar, minha vida começou a fluir. É lógico que vai ter os outros falando, que não vai botar credibilidade em mim, que vai duvidar de mim. Mas eu sei do que Deus tem para fazer na minha vida. E não vai ser por causa deles que eu vou parar. Porque eu não posso parar, porque tem pessoas que contam comigo. Tem pessoas que contam com o meu chamado. Tem pessoas que contam de eu estar ouvindo a palavra como eu estou aqui falando com vocês. Deus me chamou, Deus me ungiu como Saul. O Espírito de Deus está sobre a minha vida. Saul, ele chegou até fugir. Ele chegou até fugir. Ele se escondeu do povo quando Samuel foi apresentar ele como rei de Israel. Deixa eu ver se eu acho aqui. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. Então, quando Samuel foi apresentar a Saul, o povo estava perguntando: cadê ele? Cadê ele? Será que ele ainda vai vir aqui? E o Senhor disse: e disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. Então Saul, ele correu do chamado dele. Ele correu, ele se escondeu. Não se esconda do teu chamado. Não se esconda do que Deus te chamou. As pessoas vão dizer ao contrário, vão dizer coisas que vão te machucar, mas não se esconda. É aí que você tem que ir para cima, porque é essa hora que você está começando a fazer efeito no inferno. É agora que você está começando a mexer com o inimigo, e ele vai tentar te parar de qualquer forma. Ele vai tentar te parar, ele vai tentar te travar. É aí que você tem que avançar, é aí que você tem que ir para cima.
Porque é a hora que ele está vendo que você está avançando, que Deus está te usando. É aí que ele está vendo, não tem como mais eu parar, eu tenho que dar um jeito de parar, porque senão eu vou ser derrotado. É aí que você tem que ir para cima, é aí que você tem que lutar. Sabe por quê? Porque Deus, ele é contigo. Deus, ele é contigo. Você não sabe o que fazer, mas Deus sabe, porque ele é contigo. Quando Deus chamou Moisés para libertar o povo, Moisés falou: Senhor, quem sou eu para libertar o teu povo? E Deus disse: certamente eu sou contigo. Então vai, porque eu estou mandando você ir, estou pedindo para você ir, porque eu vou te ajudar. Eu vou estar ali, nada vai acontecer com você, porque eu estou sobre você, eu estou te guiando, eu estou te protegendo. Então não deixe o inimigo te parar. Não deixe o inimigo fazer o que ele quiser com você. Não deixe o inimigo falar coisas ao teu coração. Porque é o que mais ele vai fazer. Ele vai usar as pessoas para falar, para tentar te parar, porque ele sabe a potência que você é na mão de Deus. Então não deixe o inimigo te parar. Siga, vá em frente, mergulha. Quanto mais os outros falar, mais de joelho você fica, mais orando você fica, mais jejum você faz. Porque é aí que o inimigo está vendo que ele não está conseguindo te atingir. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para você. Não dê ouvidos ao que os outros vão falar. Não dê ouvidos, porque Deus te ungiu. Deus te escolheu. O menor da casa. O menor da casa Deus escolheu, que é você. Fica com essa palavra no teu coração. Me ajude a compartilhar. Porque tem pessoas precisando ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas precisando de um ânimo, de força. Então me ajude a compartilhar. Amém? Fique na paz do Senhor. Até o próximo vídeo.